Todas as águas do mundo são dela. Fluem, refluem nos ritmos dela. Tudo que vem, que revém. Todas as águas do mundo são dela. Fluem, refluem nos ritmos dela. Tudo que vem, que revém. Todas as águas do mundo são dela. Fluem, refluem nos ritmos dela. Tudo que vem, que revém. Todas as águas do mundo são dela. Fluem, refluem nos ritmos dela. Tudo que vem, que revém. Lição Dogon. Dorme oculto no ovo. No fundo do vão da orelha, por onde a palavra escorre, o outro sexo delas. Conheço vocês pelo cheiro. Pelas roupas, pelos carros, pelos anéis, e é claro, por seu amor ao dinheiro.
por seu amor ao dinheiro que algum ancestral remoto lhe deixou como herança. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro e pelos cifrões que adornam esses olhos que mal piscam por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro e a tudo que nega a vida. O hospício, a cela, a fronteira. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro de peste e horror que espalham por onde anda. Conheço-os por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, Deus é um pai tão sacana que cobra por seus milagres. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro mal disfarçado de enxofre, que gruda em tudo que tocam por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, é com ódio que replicam ao riso, ao gozo, à poesia. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro. Cheiro um e cheirei todos. Vocês que só sobrevivem por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, fazem até das próprias filhas moeda forte, ouro puro. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro de cadáver, do defrato, que no entanto ainda caminha por seu amor ao dinheiro. Convivo muito bem com os cães da rua. Me apraz o velho e bom modo de vida que os faz, sem ter do que cuidar na vida, medir distâncias de uma a outra rua. Comparto com os cães o ar da rua. Se um deles me dirige um riso carro, com quem dissesse: "E aí, Ricardo?", respondo: "Olá, irmão." E a rua, que até pouco era só mais uma rua, por onde vadiava um cão e um barro, cada um caçando do seu jeito a vida, me obriga a distinguir nela o que é a vida real do que será, quem sabe, um tardo sinal do qual são irreais o cão e a rua. Um ano entre os humanos. Você já sabe que pode, mediante exercícios diários e sob condições especiais, tornar-se mais humano? Você beberia sangue humano? Sim. A filha da Madonna é humana? Pensa que um facínora humano saberia distinguir o sangue de uma barata do de um homem humano?
De onde você extrai a certeza de que sua mãe é humana? Não extrai. A Barbie é humana? Você acreditaria se lhe dissesse que Michael Jackson, quando bebê, tinha feições humanas? O que faz de um humano humano? Charles Darwin era humano? Você comeria carne humana? Sim. Seu médico é humano? Sim. Negros são humanos? Sim. Se você dispusesse de tempo e paciência bastantes para permanecer na fila de inscrição para um programa de autoclonagem financiado pelo governo, gostaria que seu clone tivesse quais de suas qualidades consideradas humanas? Você acredita em humanos? Errar é humano? Acha que um ciborgue digno desse nome conseguiria viver mais de um ano entre os humanos? Qual bicho ou máquina você gostaria de ser caso não fosse humano? O corpo humano para você é máquina? O super-homem é humano? Você que acha que seus cachorros e computadores conectados à grande rede são os melhores amigos dos humanos, deixaria sua mulher ir ao cinema com seu cachorro ou com seu micro? Não. Humanos que matam humanos são inumanos, desumanos, humanos feras ou apenas demasiado humanos? E os que clonam humanos? Prisioneiros iraquianos arrastados por coleiras são humanos? Você faria filhos pós-humanos com um ciborgue? Você aceitaria misturar seus hormônios humanos ao de um touro para dessa forma assegurar seus prováveis descendentes uma cota mais abundante de leite? Esse chip em seu cérebro ou sua alma imortal, o que no fim das contas faz de você humano? Você é 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 humano? Eu sou a professora Ellen, eu sou estou diretora aqui do Acervo de Escritores Mineiros. E é um prazer imenso recebê-los todos aqui hoje, nesse final de um ano que foi bastante difícil para todo mundo, para a gente, né, de um ano em que as universidades foram completamente achincalhadas por aqueles que deveriam nos proteger, por aqueles que deveriam nos valorizar, por aqueles que deveriam nos subsidiar, e que nós fomos completamente sufocados nesse ano. Então, chega hoje, aqui no 5 de dezembro, no final do ano, com um evento lindo como esse, com um evento que tem acontecido aqui ao longo de todo o ano, com o impacto que tem tido, com a força que tem tido, é realmente muito gratificante. E é claro que tudo isso aqui se dá em virtude de vocês que vêm, que se deslocam até aqui para poder ver, conversar, ouvir a leitura, ver o escritor, conversar um pouco com a gente. Então, de fato, aqui o meu agradecimento é muito mais do que protocolar, tá? É realmente um agradecimento muito, muito especial pela presença de todos vocês aqui. O Encontro Marcado, esse evento que a gente tem feito aqui em parceria com o Caio, que é o
mediador sempre aqui do evento, ele acontece sempre uma vez por mês, nas últimas quintas-feiras do mês, na última quinta-feira do mês, com recursos muito, muito escassos. Tá? Estamos trabalhando aqui realmente com recursos às mínguas. Então, o meu agradecimento vai também muito fortemente ao Ricardo, que aceitou participar aqui, que veio e que está aqui de muito bom grado desde as 4h30 conversando com a gente e que vai aqui ficar até mais tarde com vocês aqui, tá? Então, eu agradeço muito profundamente o esforço de todo mundo, o esforço da equipe do Acervo de Escritores Mineiros, que está aqui, que se desdobra para fazer tudo isso acontecer. Tá? A gente tem algumas parcerias, a parceria com a BU, que é, obviamente, aqui onde nós estamos, né, a diretoria da Faculdade de Letras, que nos dá algum apoio, algum subsídio também, o Poslit, que nos teve aí, que nos tirou do sufoco em alguns momentos durante o ano, mas, sobretudo, tudo isso aqui é feito com esforço contínuo, com esforço coletivo de todos nós aqui. Tá? Sem mais delongas, eu não vou mais ocupar o tempo de vocês, eu só quero falar um pouco da leitura. Quem fez a leitura foi a Amora Tito, que é bolsista aqui do acervo, e ela faz parte de um projeto que a gente desenvolve aqui, que é o projeto de leitura dramática. Tá? A Amora teve a parceria do Rafael Braga, tá? O menininho estava ali fazendo todo o jogo com os pedais. Aqui. E aí, agora, para começar efetivamente, eu gostaria de chamar o Caio Carmona, nosso querido mediador, pesquisador do Poslit, tá? E também presença aqui do Ricardo Aleixo. Muito obrigada, em nome de todos aqui do Acervo de Escritores Mineiros. Obrigado, Ellen. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui hoje e ver todos vocês, né? E nessa noite, acho que é uma noite feliz, né? Que estamos aqui encerrando esse semestre com o encontro marcado, né? Com a presença, mais que um presente, né? Do Ricardo Aleixo aqui. A gente já queria muito ter o Ricardo Aleixo aqui conosco, mas as agendas nunca estavam dando certo, mas enfim, conseguimos. Eu acho que é para nós assim, uma honra, uma alegria tê-lo aqui, Ricardo, e como a Ellen falou, né, de muito bom grado, disposição, a disponibilidade. Então agradeço de coração mesmo, né? Esse evento, ele conta, né, não só com todo esse trabalho aqui da equipe, mas também com essa disponibilidade dos escritores que abraçam realmente aí a nossa proposta. Então, muito obrigado novamente. Tá? E muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, né, nessa noite bonita, para a gente falar de arte, de literatura e ouvir Ricardo Aleixo. Tá? O intuito aqui do nosso encontro marcado é mais um bate-papo, por isso esse formato bem próximo, e principalmente com vocês, tá? Então eu vou fazer aqui algumas perguntas, vou conversar um pouco com o Ricardo Aleixo, mas logo após vocês também vão conversar aqui com ele, então já vão pensando aí quais as perguntas, né, o que vocês querem falar aí para o Ricardo Aleixo, tá bom? E eu já começo aqui, então, vou ler uma biografia do Ricardo Aleixo, para depois passar para as perguntas e a gente começar o nosso bate-papo aqui. Bom, Belo Horizontino de 1960, Ricardo Aleixo, filho de Américo Basílio de Brito, que nasceu em 1911 e faleceu em 2008, e Íris Aleixo de Brito, que nasceu em 1918 e faleceu em 2009, é poeta, artista visual e sonoro, perfumador,
pesquisador das poéticas da voz e do corpo, cantor, compositor, ensaísta e editor. Aprendeu a ler em casa, com a mãe e o pai, que, a despeito da pobreza material em que vivia a família, legaram aos filhos, Fátima e Ricardo, o interesse pelas artes e pela literatura. Américo era cinéfilo, calígrafo, e aos 65 anos começou a escrever poemas e contos infantis. Íris, que amava cantar, guardava em sua cabeça privilegiada um vasto repertório da música popular brasileira, dos ídolos do passado até nomes que surgiram dos anos 60 em diante. Em comum a ambos, também o gosto pelo rádio. Ele, ligado ao futebol, ela, fissurada nas radionovelas. Foi assim, sem grande surpresa, que numa certa tarde de 1979, o casal ouviu do seu caçula a informação de que abandonara o curso técnico de contabilidade para se dedicar em tempo integral ao aprendizado da poesia e da música. Registre-se que a essa altura Fátima já havia conseguido seu primeiro emprego e concluía o curso de letras na Universidade Federal de Minas Gerais, com o qual logo se decepcionou, ao compreender que o estudo da pletora de teóricos de nomes impronunciáveis, que lhe foi impingida por 4 longos e tediosos anos, não a transformariam na escritora que desejava ser um dia. Ricardo Aleixo publicou, entre outros, os livros Pesado Demais para a Ventania, Antiboi, que foi finalista do Prêmio Oceanos de 2018, e Modelos Vivos, que foi finalista dos Prêmios Portugal Telecom e Jabuti. Já fez performances na Alemanha, na Argentina, em Portugal, na França, no México, na Espanha, nos Estados Unidos e na Suíça. Integra antologias, coletâneas, edições especiais de revistas e jornais dedicados à difusão da poesia brasileira nos Estados Unidos, na Argentina, em Portugal, na França, País de Gales, em Angola e no México. Tem participado de importantes exposições coletivas como Poieses, poema entre pixel e programa, no Rio de Janeiro, Radiovisual em torno de 4 minutos e 33 segundos, Porto Alegre, Poética Expositiva, do Rio de Janeiro também. É curador do Festival ZIP, Zona de Invenção, Poesia e edita a revista Roda, Arte e Cultura do Atlântico Negro, e a coleção Elixir de plaquetes tipográficas. Uma biografia extensa em quantidade e qualidade. Por essa biografia, Ricardo, a gente vê que você tomou aí um caminho muito próprio nessa sua construção da arte, da literatura na sua vida, né? E você sempre deixa bem claro nas suas entrevistas essa ligação familiar, com o seu núcleo familiar, muito importante, né, para esse seu começo, né, e a sua trajetória e até hoje, né? Eu queria, para a gente começar assim, esse nosso bate-papo, que você falasse. Hoje nós temos aqui, né, pessoas que vieram te ver e te ouvir, né, e também estudantes da graduação, pós-graduação, de vários cursos, da letras, e queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, um pouco desse seu ofício de escritor. Boa noite, Caio. Boa noite a todas as pessoas visíveis e as invisíveis. Hoje há muitas aqui, né? Isso para um escritor da esfera do rotineiro, porque nós conversamos com pessoas de todos os tempos. Nós só podemos desenvolver o nosso trabalho se, mais do que apenas conversar com pessoas de diversos tempos, até de tempos que ainda não surgiram, é preciso prefigurar isso, né? Pensar a ideia de futuro, presumir um futuro,
nós conversamos com as muitas pessoas que nos habitam também. Fernando Pessoa foi um que teve a ideia de localizar nominalmente, com temperamentos diferentes, mas me parece que isso é comum a toda a gente que se mete a escrever. Acho que não existiria a literatura e a poesia se não fôssemos assim. Eu preciso confessar que eu estou muito comovido. Acho que é algo fruto já do envelhecimento. Acho que envelhecer é se comover. Seja porque algo ficou pelo caminho e se torna irrecuperável, seja porque o mais absurdo dos projetos, qual seja, pensar uma trajetória profissional que tem como eixo uma não profissão, a poesia, e ver que isso deu certo. Deu certo ao ponto de, numa noite de quinta-feira, ter uma verdadeira multidinha aqui para ouvir o filho do operário e da doméstica. Realmente isso me comove muito, porque eu tenho pensado cada vez mais na tarefa que me coube, dentro desta configuração familiar muitíssimo rara, pessoas pobres, muito pobres, no limiar da miséria sempre, e que conseguiram, mais do que apoiar o projeto do filho, o projeto literário e artístico do filho, conseguiram organizar a vida cotidiana de modo a servir aos propósitos da filha e do filho que decidiram ter, já em idade madura. Meu pai, ele era 50 anos mais velho que eu, minha mãe me teve aos 42 anos. Eles tiveram um rápido namoro, quando jovens, ele com 23 anos e ela com 16. Aí se afastaram, não deu certo. Ele se casou com outra mulher, teve uma tragédia que foi a perda dessa esposa. O filho morreu também, com 6 meses. Ele vive uma viuvez de 8 anos até que se encontra com minha mãe. E os dois decidem se casar. E havia, ali naquele momento do arranjo de onde viver, eles eram de Nova Lima e decidem morar em Belo Horizonte. Cada um tinha um estoque pequeno de coisas, de objetos, mas um conjunto de objetos era comum aos dois, que eram coleções de revistas de diversas épocas. O Cruzeiro, Manchete, Eu Sei Tudo, que era uma revista que se publicava nos anos 20, e que agora, coisa de uns 4 anos, num sebo, eu encontrei um livro, me chamou a atenção, com o título, em letras douradas, Eu Sei Tudo. Quando eu abri, era a coleção da revista nos anos de 1925 e 26, quando meu pai contava 14 e 15 anos. Então, eu pude ter esse outro nível de conversa com coisas que estimulavam a imaginação desse menino, que já era cinéfilo naquele momento, naquele tempo. Mas fechando aqui essa informação que me parece muito cara sempre, com relação a esses pouquíssimos bens que eles tinham. O argumento dele e o argumento dela para terem guardado por tantas décadas essas revistas era para os filhos que eu vier a ter um dia. Eles souberam disso quando estavam se preparando para casar. E esse ambiente foi o que predominou em todas as etapas da minha vida. Eu aprendi a ler por imitação. Me impressionava muito aquelas pessoas, meu pai, minha mãe e minha irmã, em algum momento do dia, com os olhos baixos sobre algo, às vezes sem nem piscar,
e não conversavam, e aquilo parecia prazeroso para cada uma dessas pessoas. Eu comecei a imitar, eu pegava também uma revista, porque não havia livros em casa, e até que resolveram me alfabetizar. Meu pai, ele alfabetizou minha irmã e, por tabela, a mim também. Há uma série de situações que eu já contei várias vezes em entrevistas, e estou escrevendo a respeito delas agora, no livro de memórias que eu preparo para lançamento no ano que vem. É um pedido da editora Todavia, que é a casa editorial que publicou minha primeira antologia no ano passado, Pesado Demais para a Ventania. E dado o êxito desse livro, principalmente junto à juventude, acharam que seria interessante eu escrever sobre o meu período de formação. Acho que é isso para começar, né? Sim, sim, claro. E depois, né, desse início aí, que teve esse impulso familiar e que você assume, então, o ofício da escrita na sua vida, você passa a ter um método, alguma disciplina, alguma forma para poder escrever? Como é que é o Ricardo Aleixo trabalhando, né? Como é que é o trabalho do escritor Ricardo Aleixo? Eu aprendi muito cedo que a disciplina é doce, a indisciplina é que é amarga. Eu sou de Virgem. Nunca essa palavra disciplina me pareceu um peso. Ela me parece ser uma chave para a abertura de portas cuja existência não podemos muitas vezes nem presumir. O trabalho com a criatividade é isso, é trabalho. E é trabalho no sentido mais prazeroso que se pode atribuir a isso, que de outra forma seria apenas uma praga bíblica, né? Comerás o pão amassado com o suor do teu rosto. Então não faz sentido nenhum nós pensarmos a poesia e, por extensão, as demais artes, como um fardo. Como não é um fardo, é da esfera do prazer, o prazer do texto, o prazer do som, o prazer da forma, o prazer da cor. Mesmo o poema mais árido, o poema mais empenhado na crítica do contexto sociopolítico, se ele não for fruto do prazer, ele não merece vir à luz. Não faz sentido que se gaste tempo com a feitura de algo que não vá provocar nesse possível outro algo que o desloque, ainda que temporariamente, com relação às preocupações cotidianas, com relação ao comum da vida. Eu creio mesmo que faço outras coisas, que vivo outras coisas quando não escrevo. É o contrário. Eu tento buscar espaço na minha rotina, que é sempre sem rotina. Rotina no sentido de que eu ainda preciso atuar dentro dos limites temporais pré-determinados. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, 16 horas. Nisso eu não posso mexer. Mas posso definir na minha cabeça o que é que vai ser prioritário. E prioritário é sempre a escrita. Porque ela é mais do que o meu trabalho, mais do que a definição do meu lugar no mundo do trabalho. É a invenção de mim mesmo. Eu não existiria se não pudesse ter a lida cotidiana com esse bem público que é a palavra em suas mais diferentes formas. E isso sem me sentir escravo dela também. É preciso que seja uma relação de prazer, o que não se pode garantir que será. Mas a dedicação diária abre, sim, essa possibilidade de a relação se estabelecer da melhor maneira possível. Ótimo, Ricardo. E desde que você começou a publicar os seus livros, você acredita que dentro da sua obra
há uma espécie de projeto contínuo. O que eu quero perguntar é o seguinte: se você vê uma ligação entre um livro e o outro, ou são livros, vamos dizer assim, que caminham de maneira autônoma e cada um tem um projeto, um momento. Como é que você, olhando, né, já que você, né, já tem uma antologia, já está publicando as suas memórias, né, tem uma obra, como a gente viu aqui, de fôlego, né, e dentro dessa trajetória, como é que você enxerga os seus livros? Eu te falei, logo quando chegamos aqui, algo que é uma verdade para mim. A sensação que eu tenho quando releio os meus livros, eu só o faço quando é absolutamente forçoso fazê-lo. Por exemplo, para fins de montagem de uma performance ou de um espetáculo. Eu não tenho prazer em reler os meus livros. Eu só faço por obrigação mesmo. Eu prefiro ler outros autores. Eu sou fundamentalmente um leitor. E há muito o que ler, né? Sempre. Como eu brincava com você, mas é uma brincadeira séria, a sensação que eu tenho diante da maioria dos livros que eu já publiquei até hoje é de que são coletâneas com diversos autores. Não existe lá, em nenhum desses livros, a clássica ideia de unidade. O que unifica formal no plano formal e no plano técnico aqueles poemas. No temático também não. Isso me incomodou durante um tempo. Mas parece que não incomodou as pessoas que estudam o meu trabalho, salvo um rapaz daqui de Minas que uma vez falou que era falou a respeito do livro Trívio, de 2001, que ele era desigual. E eu tomei isso como elogio. Eu não quero fazer um livro igual. Mas, em geral, isso é visto com bastante tolerância e até com simpatia por muita gente. Acaba denotando o que chamam de capacidade criativa em diversos registros, o que eu acho muito generoso, porque, na verdade, é incapacidade de fazer de outro modo. Eu não consigo, até mesmo virginianamente tentando fazer tudo a partir de uma lógica projetual, o texto vai para onde quer. Ele já nasce com sua... É como filho mesmo. Você ensina, mostra o caminho, e toma o rumo que quiser, que vai tomar na vida mesmo. E aí ter filhos, ter filhas e um filho, 2 filhas e um filho, me ensinou muito também sobre me relacionar com os poemas, como agora. Aproveito para agradecer a vocês, fiquei muito, muito contente. Só acho que não deviam ter fugido dos aplausos. O artista precisa dos aplausos. Principalmente quando as pessoas gostam, sinceramente, do que a gente faz. Mas é uma experiência muito, muito fascinante. Ver e escutar algo que saiu de mim e que, num dado momento, está sendo materializado, está sendo presentificado por outras pessoas. Tem algo aí que diz respeito à perda de autoria, não no sentido jurídico, mas no sentido talvez até mais importante que é o jurídico, de uma posse que seria aquela do ego, eu fiz. Eu tendo cada vez mais a crer que coisas se fizeram por meio do que sou. Coisas precisam ser feitas, coisas todo o tempo procuram canais para se dizer. Eu não acredito, ou faço pouco da ideia de expressão. Eu nunca me expresso, não tenho essa preocupação de me exprimir ou de expressar algo por meio da palavra. Muitos poetas preferem dizer que têm domínio sobre a palavra, ou outros dizem que eles têm domínio. Eu não quero ter domínio sobre nada. É um exercício de relação, como eu disse. Palavras que existiam antes de mim e vão sobreviver à minha passagem pelo mundo.
me deram a honra de querer ter algo comigo. Eu só posso dar o melhor de mim para que aquilo aconteça. E não estou sendo modesto, não. É porque é assim, desse modo que acontece, porque a capacitação técnica, a definição do momento mais largo no dia a dia para a escrita, a leitura da melhor bibliografia possível, o estudo contínuo, nada disso garante a realização de um bom poema. Cada vez mais passei a acreditar naquilo que o Pessoa escreveu tão bonitamente: emissário de um rei desconhecido, eu sigo informes e instruções do além. Só que além, para mim, é o além de mim, não é exatamente além no sentido místico do termo, não. É além daquilo que o ego me permite identificar como sendo o Ricardo. Sempre que eu sou menos Ricardo, ou seja, que tenho menos certezas sobre ser Ricardo, algum poema ou alguma outra criação se apresenta como hipótese. É de perdas que eu falo. É perder, inclusive, poder. E poder naquele momento ali da escrita, da criação, e poder também diante do público. Não é meu. Eu colaborei para... Veja a palavra. Colaborei, trabalhei junto com algo. John Cage nos perguntaria por que se atribuir maior valor do que a uma palavra, do que a um som. Quer dizer, não somos mais importantes, nem do que os sons, nem do que as palavras, nem do que as imagens. Uma relação. É disso que se trata. Muito bom. E nessa, como você disse, nessa sua relação com as palavras que estavam antes de você e que vão permanecer, a sua relação também sempre veio acompanhada da música, com a dança, com outras artes, né? Naquilo que você chama dessa literatura expandida, né? E eu acho que eu posso dizer isso, você me confessou que está agora há pouco, né, assim, investido no trabalho com o teatro, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre esse seu trabalho na relação com a música, com a dança e atualmente esse mergulho no teatro. Desde o início, com 18 anos, na verdade eu tenho um falso começo, que é aos 11 anos, quando eu aprendo a cantar na escola. Eu cantava informalmente em casa e era um tempo em que havia nas escolas, eu estudei em escola pública, havia prática do canto. Foi até um professor de inglês, ele, para facilitar o processo de aprendizado da turma com o inglês, ele nos ensinou a cantar, e não apenas o repertório em inglês. Ele tinha muita coisa da música popular brasileira. E eu, mesmo tendo aprendido e tendo ouvido desse professor e de outras pessoas que eu cantava bem, aquilo não pareceu a hipótese de um caminho. Da mesma forma como as tão prazerosas aulas de artes, gostava muito de fazer colagem, de desenhar, também não sugeriu que eu poderia seguir um caminho aí. O fato é que quando, aos 18 anos, eu crio a minha primeira fornada de poemas, eu crio também um primeiro sortimento de músicas. Era uma época em que eu ouvia muito, hoje escrevi um capítulo do livro sobre isso, que eu ouvia muito Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Walter Franco, de um dos discos mais complexos da música brasileira, que é o que tem Cabeça, que é uma antimúsica. Ouvindo agora os meninos fazendo essa sequência de experimentações a partir da ruidagem, tudo isso tem
uma história na cultura brasileira, que é esse disco do Walter Franco, um disco tão importante que sugere a Caetano, no ano seguinte, 1973, a feitura de um de seus discos mais radicais, que é Araçá Azul, né? E tudo isso me tocava, mas como coisas díspares. Canção é canção, poesia é poesia. Era assim que vivíamos no Brasil. Essa dicotomia que fazia com que as pessoas, pelo menos em Belo Horizonte, era assim, eu não conhecia ninguém que de forma desculpabilizada enunciasse projetos que hoje eu sei que são definidos como intermídia. Mas naquele momento éramos criticados, eu e os poucos que faziam a aproximação entre os códigos, de pretensiosos. Mas quando quer fazer tudo, quer fazer música, quer fazer poesia, quer fazer teatro. Então eu vivi isso de forma muito problemática mesmo, ao ponto de vivenciar isso no corpo. Quando, nas épocas em que eu me dedicava mais à canção, eu vestia roupas coloridas, andava mais gingado, tinha cabelo na época, né? Então o cabelo crescia. E quando eu estava mais ligado à escrita de poesia, roupa escura, um andar mais sombrio, assim, aquela coisa, uma aparência mais sombria. Tudo isso é o peso da cultura sobre o sujeito, né? Demorou muito. Eu já tinha 32 anos, quase 33, quando leio pela primeira vez um livro, um ensaio, publicado no caderno Folhetim, da Folha de São Paulo, de um nome que nunca mais sairia da minha imaginação poética, do meu repertório criativo, que é o do medievalista, poeta e um dos pais das poéticas da voz, o suíço Paul Zumthor. Então, eu leio um artigo dele falando sobre a antiguidade da poesia, sobre a coextensividade entre os códigos, como que a poesia nasceu já a partir dessa inseparabilidade da voz falada, da voz cantada, do corpo que atua, do corpo que dança, e tudo isso indissociável também da organização do espaço de atuação. Aí eu procurei estudar isso a fundo, ainda não havia interlocução em Belo Horizonte. Olha, Belo Horizonte hoje é um paraíso perto do que foi. Até... Você está falando de que década? Eu estou falando de década de 90. Quando em 93 eu compro A Letra e a Voz, do Zumthor. E estudei, assim, de fichar, de fazer fichamento, e tentando entender. A primeira questão que se colocou é: por que é que o Brasil, um país de tão forte e rica tradição oral, devota todo o seu amor nesse âmbito à canção popular, tendo de norte a sul, de leste a oeste, demonstrações vivas da força da oralidade, e não apenas a partir de dados anedóticos, como o português cantado. Em todas as regiões, se você anda, a cada 100 metros que você ande no Jequitinhonha, você vai encontrar falares completamente diferentes. Você muda de bairro, em Belo Horizonte, você já vai encontrar sotaques diferentes. E isso não é devidamente estudado. Ainda hoje, me parece que ainda são poucos os estudos que avançam sobre isso. Tem um logocentrismo que predomina ainda, e que faz com que, mesmo tendo vivido momentos mais ricos, como a década de 1950, quando o selo Festa lança uma série de gravações de poetas,
Paulo Mendes Campos, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e outros, ainda o disco de poetas ainda é visto como um registro, como uma curiosidade, e não como uma outra linguagem. Isso tudo me intrigava. Por que é que nós não conseguimos fazer a crítica do Drummond leitor? Que, aliás, eu acho admirável. Exatamente por não ser admirável. O Drummond tem uma voz dura, uma voz áspera, tanto quanto a escrita dele. Então, me parece que é um caso de tradução intersemiótica que faz com que a gente tenha que pensar no que significa, de fato, a tradução, o que é que se traduz, com qual ou quais finalidades, o que é que se perde no caminho e o que é que se ganha, mesmo com uma voz não preparada tecnicamente como a de Drummond. João Cabral é um caso ainda mais grave. É uma voz que a gente poderia chamar tranquilamente de feia. Mas como essa experiência auricular é rica, porque é o poeta, mais do que registrando, porque essa ideia de registro é de matiz cartorial, como se fosse uma autenticação do poema. E não é disso que essa transposição do gráfico para o sonoro, acústico, diz. O recado que está sendo dado ali é de outra ordem. É daquela ordem que só ouvindo a cada nova audição. Eu tenho aqui um registro vago, uma lembrança vaga do Drummond lendo, do João Cabral lendo, porque não é música. Eu não tenho o apoio da melodia. É algo mais intrigante, porque é fala, mas não é a fala do cotidiano. O amor comeu meu nome. É horrível e é maravilhoso, porque ele não está prescrevendo a forma certa de entoação do poema dele. Está dizendo de um limite que é aquele que faz com que a voz na poesia seja um elemento composicional tão importante quanto a tipografia, tão importante quanto a diagramação do poema. Estamos falando de infraestrutura, estamos falando de camadas que vão suscitar tais ou tais enfoques. Eu quase usei a palavra interpretação, mas não queria não queria levar vocês a um equívoco. Não estou falando de análise, estou falando de semântica. Eu estou falando de uma outra semântica que é enriquecida, sim, no caso do Drummond, até pela salivação dele. No caso do Vinícius, experimentem isso, ouvir o disco dele, um dos discos que ele gravou como poeta, em que você escuta como uma trilha sonora imprevista, a princípio até incômoda, mas que o ouvido vai se afeiçoando àquilo, que é o do gelo sendo mexido dentro do copo de uísque. Isso é mais do que uma anedota. Isso é uma informação sobre o ambiente mental e emocional do poeta e que passa a ser, no ato da escuta, algo enriquecedor, no sentido de que é um problema a mais para enfrentarmos. E que podemos enfrentá-lo o mais gozosamente possível. Porque o que é a voz na poesia? É algo que nos doa algo, é uma coisa, é um corpo, que nos doa algo e que tão subitamente quanto faz a doação, sai de cena, não deixa rastro. Não é a voz cantada, que deixa no mínimo a melodia e a possibilidade de você entoar junto, guardar numa memória mais fechada, codificável. A voz na poesia, como Zontor lembrava, é um ato de violência, porque instaura algo onde nada havia e retira. A gente muitas vezes quer se consolar com a ideia de que ficou o sentido.
Mas qual sentido? Se essas palavras vão soar a cada vez de um modo diferente, conforme a disposição, a sua disposição no momento da escuta. Da mesma forma como a gravação ou como a entoação ao vivo é portadora do ânimo e de toda a movência mental e emocional de quem pronuncia. São campos minados mesmo. Não há segurança nenhuma diante da voz que fala. Aqui, a minha voz agora aqui. E se essa voz começar a dizer versos, ou algo que nós identifiquemos como poesia, o que ela vai mais fazer é abrir buracos, rombos enormes no sentido. Mesmo para quem já conhece o poema, eu ouvindo os meus poemas aqui, a voz de Amora instaurou um buraco. Eu preciso desconhecer esse poema para gostar dele. Eu preciso esquecer não só do poema, como preciso esquecer como eu faria. E foi isso que eu fiz. Não era meu, absolutamente não me comprometo, eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu pude sentir muito prazer. Você colocou em pauta, né, assim, uma diferença de datas, né, de décadas, né, do ontem para o hoje, e você vem passando aí com a sua arte, com a sua poesia, com a sua voz, né? E essa sua voz, por vezes, em vários livros, né, nós encontramos ali textos que falam de amor, que falam da própria palavra, que falam da cidade, que falam da família, que falam de um tempo passado, e que também fazem uma reflexão sobre o racismo, que falam também de uma violência do Estado, né? E diante de tal como a Ellen comentou aqui, diante de um cenário em que a cultura está sendo assim atacada de todas as frentes no nosso país, no nosso contexto, fora, dentro da universidade, em várias instâncias, queria que você comentasse um pouco isso, tanto uma ideia de uma persistência da palavra, da poesia, tratando dessas temáticas, né, do racismo, da violência do Estado, e também diante desse contexto que nós estamos vivendo. A violência, como tenho repetido, e outras pessoas também o fazem, é estruturante da vida brasileira. Não existiria Brasil como hoje conhecemos sem a violência como base, como ponto, como pedra fundamental da nossa cultura. O binarismo é que nos governa, ou isto ou aquilo. Nós fantasiamos a ideia de mestiçagem em diversos níveis, mas principalmente no plano étnico-racial, para disfarçar a nossa condição de povo fundado pela ideia de violência. Somos fundados pelo estupro das mulheres negras e indígenas. Nós somos fundados pela eliminação de qualquer hipótese de diferença. A diferença nos agride enquanto projeto civilizatório. E o que eu tenho tentado fazer, a partir da consciência que não me abandona, nem os sonhos, de que sou detentor de alguns direitos que são negados à maioria, ia dizer maioria esmagadora, mas é a maioria esmagada da população brasileira, que é direito à palavra pública. Até um tempo atrás eu me iludia dizendo que vivemos no Brasil a falência da palavra pública.
Mas como falar de falência se nunca houve uma empresa nesse sentido? A palavra sempre foi negada às mulheres, a palavra sempre foi negada aos negros, aos indígenas, aos que hoje chamamos de LGBT e outras letras que vão felizmente sendo agrupadas. E tudo isso substituído numa escala não encontrável em outros países por esse simulacro de dispositivo de comunicação que são as redes sociais, onde mais do que ter direito à palavra, somos constrangidos a falar todo o tempo, a falar sobre nós mesmos. Mas sequer sabemos o que somos. Temos feito cada vez mais diálogos entre surdos. Espaço zero para reflexão. E quando o espaço é zero para reflexão, os espaços que convencionou-se definir como espaços de interlocução crítica e de debate, são violentamente agredidos também. Não é casual que a universidade seja tão atacada quanto a arte. Isso é parte de um projeto. É preciso lembrar o saudoso Darcy Ribeiro com relação à educação no Brasil. A crise da educação no Brasil não é crise, é projeto. A crise da arte, isso que faz com que o desgoverno atual invista com tamanha ferocidade contra o cinema, por exemplo, que são os episódios mais recentes de que temos notícia, né? Isso diz bem a disposição do poder, aqui pensando tanto nos golpistas, quanto no poder judiciário, quanto nessa mídia claudicante, que serve a mais de dois senhores, sempre, sem que possamos saber para onde o vento está soprando agora. Ela pode apoiar, ela pode fazer esse dublê de corpo, como a Folha de São Paulo, de apoiar o golpe e se ver como vítima do bolsonarismo. Eu tendo, em momentos assim, a ficar com a opinião do meu grande irmão Ailton Krenak. Quando perguntado em Lisboa, no ano passado, sobre como os indígenas brasileiros fariam para resistir ao que pensavam lá na Europa como nova fase, nova era de violência no Brasil. Olha, estamos resistindo há 500 anos. Eu me preocupo com os brancos. E essa frase é extensiva à população negra, que tão pouco viveu em qualquer tempo histórico no Brasil uma fase que eu digo, sim, alguns anos de bonança, em termos de direitos, de acesso a direitos, de usufruto de direitos, direito de saber que se tem direitos. É um dos momentos mais críticos da história brasileira, porque parece que está em vias de consolidação a troca de códigos no que já nem pensamos mais como comunicação. Parece que trocamos mesmo o direito à palavra e ao diálogo pelo primado do zurro e do grunhido. E é aí que a palavra literária volta a ter importância. Eu tenho falado disso algumas vezes, que por mais que eu tenha ampliado o leque de atuação pública com a arte, eu tenho gostado muito, tenho me sentido em paz, muito bem com a minha condição de escritor. Minha identidade é de escritor. Ainda que eu escreva com o corpo, que eu escreva com a voz, que eu escreva, não importa com qual código, com qual linguagem, em qual linguagem, mas me definir e afirmar publicamente isso, principalmente num lugar como este aqui, que eu não tinha tido ainda a oportunidade de conhecer, e quando você me perguntou,
onde é que eu queria conceder esse depoimento. Eu escolhi Vander Piroli, porque é o exemplo, é um dos exemplos mais fortes para mim, sempre, de indissociabilidade de ética e estética. Como pensar uma arte que diz sim ao outro, dizendo não àquilo que nos apequena, àquilo que nos avilta, àquilo que nos torna peças descartáveis de um sistema cada vez mais bruto, que nos dispensaria com um sopro, se pudesse. E aí, o que estamos fazendo aqui é transformando a palavra resistência numa forma de viver resistência. Porque é preciso superar também essas ingenuidades funcionais. Se fere minha existência, serei resistência. Ah, é, bebê? Só assim? Se fere a existência do outro, não, né? Esse grande outro que são os indígenas, esse grande outro que são as populações negras. Então, se fere eles lá, tudo bem. Se fere a sua, é que é resistência. E nós estamos vivendo também, meu caro Caio, um momento de ressignificação de todas essas palavras que nos embalaram em outras épocas, como a própria resistência. A palavra resistência, ela não traduz só um sentimento e uma postura afirmativas, não. Eu posso ser resistente a mudanças. Outra palavra que também não tem um sentido único. Mudança. Nós estamos numa era de mudanças no Brasil. Ela começou pelo menos em 2016. Mudanças e transformações muito radicais. Destruíram quase tudo o que demoramos séculos para construir. A palavra novo é nome até de um partido de extrema direita. Então não me venham com essa conversinha de que o que vamos fazer agora? Poesia. Os canalhas detestam poesia. Eles fazem poesia. Eu não estou falando só de canalhas como o Temer, como Zé Sarney. Eu estou falando de canalhas que hoje ocupam lugares muito vistosos na poesia brasileira contemporânea, na literatura brasileira contemporânea, ganhando prêmios, atuando em curadorias e praticando poderzinho dos mais vis, formas vis de atuar contra isso que hoje é o melhor do que temos, que é a diversidade humana a mais ampliada possível. Você vê alguém como Amora aqui neste lugar de consagração, esse lugar onde, não sei, não conheço a história dela, mas eu conheço a minha, ao ponto de saber que se minha irmã é a primeira da família a estudar na Universidade Federal de Minas Gerais, eu tive também uma prima, tenho uma prima queridíssima, que se aposentou como copeira da Escola de Música, e é a segunda pessoa da família a entrar na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, como que eu não vou acionar o meu melhor filtro histórico, típico de virginiano, para pensar no sentido extraordinário da minha própria presença aqui? Essa universidade também não ama gente negra. Esta universidade, esta casa do conhecimento, esta casa cuja existência eu ajudo a defender, ela não é 100% aberta àqueles que, como eu, vêm dos lugares mais baixos da sociedade. E ainda falta muito para que isso aconteça. Porque hoje somos todos pela defesa da universidade. Mas é preciso pensar até quem nos defende, a nós pobres, a nós negros, a nós mulheres, a nós LGBT, da universidade e das atrocidades que ela é capaz de provocar também. Assim que entramos aqui. Não entramos aqui no lugar que eu estou, com todo mundo olhando para mim. Eu estou falando de quem vive o cotidiano da universidade. E não estou falando só da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estou falando desse estatuto da universidade, desse lugar chamado universidade, que é um lugar, por definição, conservador. E tem que ser. Estou falando, portanto, de alianças. Como construir alianças que ultrapassem a cerveja da próxima manifestação. Eu estou falando de como podemos encarar
neste aqui agora irrepetível, a tragédia brasileira, não a que se desenha de 2016 para cá, mas essa que se fundou, ou essa que foi fundada em 1500, e que foi capaz de prever uma continuidade de 1000 anos. Disso nós estamos cuidando. Ah, Lula é livre, agora Lula está livre. Qual que é o nosso projeto? Falando de projeto e de aliança. Aliança que, conforme lembra a filósofa Judith Butler, no momento em que ela torna-se uma mulher negra, é um devir negra dela. Ela fala, a aliança primeira é com a gente. É dentro, a primeira aliança. Eu não vou morrer. É parte desse acordo. Eu não vou morrer e vou viver para que ninguém morra perto de mim. Que é diferente de dizer, ninguém solta a mão de ninguém. Que para mim tem valor poético e político zero. Uma vez que sequer entendemos os versos de Drummond de Andrade. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Nós não aprendemos a dar as mãos. Agora, não estou falando isso de uma perspectiva desalentada. Eu sou um pessimista que crê, gramscianamente, em pessimismo do intelecto, otimismo da vontade. E a vontade é que possamos ser aquilo que meu já citado, querido irmão Ailton Krenak disse de mim, e que eu acho que ele está dizendo é de todo mundo. Ricardo Aleixo é um sujeito coletivo. Que possamos entender essa dimensão, essa coletividade que nos habita, para a partir daí traçarmos meios de garantir não só a resistência no sentido forte da universidade brasileira, pública, gratuita, popular, aberta, escancarada de tão aberta, mas de todo e qualquer lugar de pensamento e realização. É só isso. Que aula, que bacana. Ricardo, temos aqui estudantes, né, que vieram aqui para te ver, o escritor Ricardo Aleixo, o artista, e que querem também se tornar artistas, escritores, escritoras, na universidade, aqui ou fora dela. O que é que você teria para dizer para esses novos, jovens escritores e escritoras, como um poeta, um artista que já tem toda essa vivência, né, e toda essa, vamos dizer, esse caminho construído, né? O que você pode falar para esses jovens do caminho que eles estão a construir? Rapaz, que roubada. Depois que eu conto essa história de ter fugido da escola para poder viver meu sonho, eu não vou aconselhar ninguém a fugir da escola. Por favor, não façam isso. Agora, se vierem a fazer isso, que façam com a máxima radicalidade, sabendo que vão ter que ralar muito mais. Porque eu acho que o trabalho mais difícil já foi feito no tocante a uma universidade como que é polo de excelência, como a Universidade Federal de Minas Gerais, e que gradativamente veio entendendo o seu papel no acolhimento e na formação, no sentido mais amplo, de pessoas que têm veleidades literárias. Porque o período, década de 1970, quando minha irmã, que escrevia muitíssimo bem, ela passa no vestibular da Letras aqui, na FMG, e se desilude ao ponto de não escrever mais, esse momento precisa ficar no passado. Não faz sentido nenhum que uma faculdade de letras não contribua para a formação de escritores, escritoras e também como outros profissionais da escrita, não só escritores, né? Se a faculdade de música forma músicos, forma regentes, forma cantores e cantoras, se Belas Artes forma pintores, escultores, por que não pensar na formação continuada de escritores?
Inclusive porque é uma das áreas criativas que mais demandam essa formação continuada. Não se para de estudar. Seja a teoria da literatura, seja poética, seja semiótica, seja a relação com as outras linguagens. Eu reli há dias o livro Contra a Comunicação, de Décio Pignatari, que é um livro militante, né? É um livro em que ele é convidado a colaborar com o projeto da Universidade de Brasília e, ao mesmo tempo, dando aula na Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio. Ele fornece um modelo de laboratório. Ele não usava ainda o termo intermídia, mas ele propunha para a Faculdade de Comunicação um modelo de laboratório que me parece muito vivo e fascinante ainda hoje. Eu tenho conhecido alguns laboratórios situados em universidades espalhadas aí pelo Brasil. Não conheço nada parecido com o que o Décio propunha. E nem é nada do outro mundo. Eu sugeriria, a única coisa que eu sugeriria para os jovens é que, primeiro, não ouvissem tão atentamente assim os mais velhos. Ouvissem sempre com desconfiança. Com respeito, mas com desconfiança. Porque o caminho tem que ser pessoal. Agora, se estamos dentro de uma instituição pública e que torna mais fluidas as passagens, é maravilhoso ver vocês podendo ser estudantes e, ao mesmo tempo, vivenciar a própria arte num lugar em que a capacitação é mais do que uma possibilidade, uma exigência, né? Procurar conversa com seus próximos. Eu acho que essa é a melhor, é aquilo que eu não tive. Eu tive que inventar muito sozinho mesmo o meu caminho. Hoje ninguém precisa viver um começo de trajetória isolado, a menos que tenha gosto por ficar sozinho. Mas são muitas as formas de publicizar o que se faz, de aprender enquanto caminha. No fundo, todo mundo sabe que a questão está em ouvir o próprio coração. Agora, ouvir ciente de que ele vai dizer a verdade. Se ele disser, olha, isso não é para você, é melhor respeitar. Que ótimo. Chegamos aqui ao momento de passar aí para vocês a palavra. A cerveja depois? Cerveja depois. E quem quiser perguntar, conversar aqui com o Ricardo, alguém só levantar a mão, sim. Boa noite. Boa noite. Então, eu fiquei um pouco, digamos, curioso sobre o descobrir-se poeta, enfim, se é que essa é uma palavra válida, assim. Como é que foi esse processo? Isso foi um ato político, de algum modo? Isso foi um tornar-se ou foi um ser? Ou como é que funciona isso para você? Como é que é seu nome? Bernardo. Bernardo. Eu, aos 18 anos, o que me interessava mais que tudo era o futebol. Eu queria ser jogador de futebol. E no dia 15 de novembro de 1978, eu levei uma bolada no olho. Eu fiquei cego, eu sou cego do olho direito. A poesia e a música apareceram, elas se transformam de interesses vagos que eu tinha em única opção. Eu não tinha isso ou aquilo outro. Coincidentemente, hoje eu passei a manhã escrevendo o capítulo do meu livro em que eu trato disso. Como que era difícil até mesmo escolher uma posição boa, confortável, na cama, porque eu sentia dores. Eu fiz 5 cirurgias no olho direito. E ele inchava e doía muito, doía o dia inteiro, às vezes semanas até eu melhorar. Eu já sempre li muito,
E esse é o momento em que minha casa tem pela primeira vez uma biblioteca. Então, um pouco como Borges, que dizia que a vida deu a ele a biblioteca e a cegueira, eu experimentei um pouco isso, de o que fazer com o meu tempo, que era um tempo de dor, de muita dor. Quando eu começo a escrever, era menos por ter algo a dizer, no sentido de me expressar, e mais porque sabia escrever. Eu já tinha, naquele momento, voltado minha sensibilidade, as antenas da minha sensibilidade para a poesia. Não sei porquê, não lembro mais qual foi o primeiro poema que eu li. Eu me lembro muito vagamente de um professor de matemática, Marco Aurélio. Eu estudava no IMACO, que funcionava ali no Parque Municipal. E esse professor, ele iniciava as aulas todas as noites, isso no 2º grau, com a leitura de um poema, Bandeira, Cabral, até que um dia ele apareceu lá com uma antologia de poesia concreta. Ele foi a primeira pessoa gay que eu conheci e tinha uma voz muito grave. Quem já ouviu a voz de Hélio Oiticica sabe a que me refiro. É uma voz muito grave e muito desmanhecada. Então era algo assim, soava assim. Eu agora estou lendo só poesia concreta. E aquilo me fascinou. Acho que a voz entrou na esfera do fascínio também, né? Antes de ter prestado atenção no primeiro poema concreto, eu já tinha visto alguns, mas não me chamou a atenção. Ouvir aquilo me fez querer fazer. Eu comecei a fazer. Então, numa semana, eu fiz uma pilha de poemas rigorosamente concretos e rigorosamente péssimos. Eles eram, eu falo disso com muito orgulho, eles eram péssimo é pouco, para dizer o que eles eram. Eles eram imitações de rascunhos, de tentativas, de hipóteses supostas por alguém que queria imitar a poesia concreta. E esse fracasso inicial foi meu mestre. Porque eu falei, opa, eu gosto do processo. A ideia do poema bom, do poema perfeito, deixou de me perseguir ali mesmo. Mesmo hoje. Quando eu escuto, conheço vocês pelo cheiro, por exemplo, dá, claro que dá aquela... eu que fiz. Mas é um poema imperfeito, felizmente. Né? Eu espero que chegue um dia em que ele nem precise existir mais. Porque o contexto que o gerou é terrível. Preferia ter escrito outra coisa. Mas, voltando a esse começo, é o uso de uma habilidade. Eu já usava uma, que era o gosto pela leitura. Passei a usar outra, que é a escrita. E devo confessar, eu não sei ainda se vou colocar isso no livro, mas confesso a vocês, pedindo que não espalhem. Falei isso para a Aline outro dia, falei para as minhas filhas também. Eu comecei a escrever porque muito do que me chegava às mãos naquele momento, eu achava muito ruim. E pensava, isso eu posso fazer. Melhor que isso eu posso fazer. Tinha muita coisa, já que eu me interessava principalmente pelas realizações que tentavam se aproximar do legado concreto, eu falava, caramba, os caras estão voltando décadas atrás em relação aos poemas mais frágeis do concretismo. Mas isso eu não quero para mim. Então tem muito de compreensão também do momento político que vivíamos. Isso que eu sei, somado a esse programa de estudos que eu estabeleci, que inclui antropologia, sociologia, história, filosofia, semiótica, filosofia mais que tudo, logo depois semiótica, eu entendi que eu poderia fugir do isolamento, daquela reclusão forçada, estudando o máximo que eu pudesse para me tornar um bom poeta, porque era, naquele momento, a única hipótese de caminho, não caminho profissional, mas uma ocupação, algo que me desse pelo menos a ilusão de que eu estava atuando, de que eu estava fazendo alguma coisa. Veio daí. Até ali, do seu lado. Boa noite, Ricardo. Boa noite.
Eu me chamo Daniele, eu te conheci recentemente pegando o ingresso lá do Gota d'Água Preta. É verdade. E justamente no contexto do fã, eu não tive a oportunidade de ver a sua apresentação junto com a Grace Passou, mas eu gostaria de saber um pouco de você, como que foi o Não É Lá, e também qual a sua relação com o Festival de Arte Negra, como que você se relaciona com essas ligações com outros artistas nesse nosso presente agora. Eu vi pela sua pergunta que eu acabei não respondendo a pergunta do Caio sobre o teatro, que foi algo que eu passei a fazer. Tentarei ser breve nessa resposta. E depois você me ajuda, Daniela, a lembrar das suas perguntas se eu ficar muito à deriva aqui. Quando eu comecei a estudar performance, nesse momento que eu situei em 1993, como não havia muita bibliografia no Brasil, não havia quase nada publicado em português, e eu não tinha condições de comprar livros em outras línguas. Não tinha internet e não tinha muita gente com quem conversar. Eu passei a estudar fundamentos de dramaturgia em livros de teatro. Coisas da dança, da música, eu comecei a adaptar para os meus interesses em performance. Dou um salto no tempo, chego até 1999, que é um ano fundamental para o meu trabalho, porque é o ano em que eu faço minha primeira exposição individual, em Belo Horizonte, Mariana e Rio de Janeiro. É o ano em que eu crio, junto com o músico e ator Gil Amâncio, a base do que seria no ano seguinte a Sociedade Lira Eletrônica Black Maria, que é um grupo que durou 4 anos, e é o ano em que eu sou convidado pelo grupo que Gil tinha, com o percussionista Guda e com o bailarino Rui Moreira, que tinha saído do Grupo Corpo, para me integrar à Companhia Seraquê, uma companhia de dança. Então, eu fiquei 4 anos, entre 99 e 2003, quando a gente faz a última apresentação do Quilombos Urbanos em Berlim. Eu fiquei trabalhando cotidianamente com um grupo de dança, aprendendo a dançar também, e atuando de um jeito que já não era a performance do modo como eu mesmo entendia e como era vista no ambiente cultural brasileiro daquele momento. As apresentações no exterior e a consequente barreira da língua começaram a fazer as pessoas, o público vinha conversar comigo depois, falando do gesto, falando da voz, falando de questões dramatúrgicas até. Aquilo que escapava à compreensão mais exata do texto. Aí reforcei o estudo na dramaturgia. Aí, quando comecei a viajar mais ainda pelo Brasil, fui parar, por exemplo, no sertão de Pernambuco, onde as pessoas não têm, nunca viram um livro, e o que elas têm de relação com a palavra poética são os repentes, o cordel, quer dizer, pode até ter dificuldade de identificar um poema meu como poesia. Ao final das apresentações, elas vinham me cumprimentar como se eu fosse um ator. Bom, isso sempre esteve no meu horizonte de possibilidades, mas as pessoas muito raramente me chamavam para atuar. Eu tenho um trabalho de ator aqui. Me chamavam para dirigir, me chamavam para escrever roteiros, para escrever peças. Eu fiz muita coisa nesse campo. Abri o ano de 2018 atendendo a um pedido de um dos grandes diretores brasileiros de hoje, que é o Felipe Hirsch, de São Paulo, que desenvolveu um projeto com 12 dramaturgos, performers e artistas de outras áreas da América Latina, em torno de um projeto que ganhou o nome de Antes que a Definitiva Noite se Espalhe em Latinoamérica. Ele conseguiu encenar até agora 6 das cenas, a minha ficou para o ano que vem. E é rigorosamente um texto teatral, da mesma forma como o texto que Grace Passou e eu encenamos no FAM. É um texto chamado Não É Lá. Você quer falar? É porque daqui eu percebi que você moveu os lábios e pensei, ela quer falar.
e eu dirigi, eu escrevi o texto, criei o design sonoro e dirigi Grace à distância, porque ela está morando em São Paulo, onde, entre outras coisas, estreou agora, no fim de semana, um espetáculo em homenagem a Itamar Assunção. Nós não pudemos ter nenhum ensaio. Nós marcamos um encontro na cantina do Lucas, eu fiquei dirigindo ela à distância e pronto, o único encontro na cantina do Lucas. Algo bem suspeito, mas nem almoçamos, só tomamos cerveja e eu apresentei para ela. Tinha passado já o estoque de recursos vocais e corporais que a gente usaria e mudamos ali. Estávamos sendo esperados na Central, antigo 104, nós começamos a atuar na mesa. Saímos de lá, descendo a Bahia, atuando. Aí eu achei por bem avisar as pessoas que já entraríamos atuando também. E foi ótimo, foi muito... Houve quem pensasse que a gente se ensaiou muito. E é um plano para o futuro próximo. Eu quero fazer cada vez mais, quero fazer textos de outras pessoas também, porque é algo que eu gosto muito. É diferente da demanda com performance. Eu acho que eu já esgotei, de algum modo, esse nível de experimentação que faz da improvisação uma linguagem. Ainda posso fazer mais, mas eu tenho gostado muito da coisa mais recortada, da memorização do texto, da preparação de uma corpografia específica para aquilo. E trabalhar com Grace me fez ver o quanto isso é algo futuroso, algo prazeroso de se pensar para o futuro próximo, né? E o FAM, eu sou um dos fundadores do FAM. Eu tive a honra de, em 1995, ser um dos curadores do projeto, que hoje está esquecido, mas que não era um projeto de um festival de arte negra apenas, era um projeto de celebração dos 300 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares. Então tinha ciclo de reflexões, tinha ações por toda a cidade, e o projeto foi sendo apequenado. Com o passar do tempo, virou um festival artístico com o qual eu não me identifico mais. Eu faço votos de que ele continue. Pela primeira vez eu participei como artista, e está bem assim, não pretendo participar mais, a menos que haja uma guinada para o mais perto possível do propósito inicial, que era dar visibilidade aos sujeitos negros espalhados por Belo Horizonte, historicamente excluídos dos processos de visibilização da arte e da cultura em Belo Horizonte, essa cidade fundada sob o signo da exclusão. Enquanto for mais um festival artístico, eu pretendo continuar bem distante. Boa noite, Bia. Boa noite, Bia. É só uma curiosidade, acho que a maioria tem rivalidade com os irmãos, e aí você falou que sua irmã começou na letras, não escreveu e você escreveu, como é que ficou essa relação aí? Ela se tornou uma de minhas grandes interlocutoras. Eu fiz o curso de letras com ela, né? Na verdade, o que aconteceu foi isso. Ela chegava, aprendia as coisas, me passava os livros. Veja isso, você pode gostar daquilo. Eu acabei fazendo. E devo a ela isso, não ter feito o curso. Ela me propiciou não fazer o curso. Então você fez a parte chata, né? Se ela que vinha, você ficava só com bom. Não, mas ficava bom para ela quando ela conversava comigo. Sempre fomos grandes amigos, a gente ficava até altas horas. Nós fomos como a nossa mãe, que era uma mulher sábia. Ela, lembre-se que eu falei, minha irmã nasceu, ela tinha 40 anos, 42 quando eu nasci. Ela nos fazia, desde a primeira infância, nos aliarmos todo o tempo. Ele tem que ser seu amigo, ela tem que ser... é um para o outro, ela falava o tempo inteiro. Quando nós brigávamos, ela nos colocava, nos obrigava a ficar sentados juntos, até que a gente voltava a brincar. E aí, quando ela chamava isso de irmandade,
porque essa irmandade se voltava contra ela também às vezes, né? Aí ela, não dou conta dessa irmandade. Mãe, mas foi a senhora que nos fez assim. E isso persiste. Por exemplo, o livro Impossível, Como Nunca Ter Tido um Rosto, foi inteiramente bancado por ela. É um livro, está lá, a edição do autor, mas tem lá o crédito dela como co-editora. E é pessoa a quem eu escuto sempre com relação aos caminhos a serem tomados. Ontem foi aniversário dela e eu postei no Instagram um poema que escrevi há alguns anos já, chamado Minha Irmã, que é Vida que segue, enquanto a vida não consegue ser irmã, mas a irmã consegue. Olha lá. Você fez um comentário sobre a universidade como sendo conservadora e dizendo que ela deveria ser isso, assim. E, ao mesmo tempo, falou sobre a questão da universidade ser popular, aberta, isso, e o mais ampla possível, né? E eu fico pensando nas experiências de entrada de pessoas negras na universidade, porque eu faço parte de um grupo que discute a entrada das pessoas na pós-graduação. E quanto é difícil entrar pelas vagas reservadas, porque elas não são completamente preenchidas. Então, tem um projeto da universidade mesmo de não querer essas pessoas aqui dentro, ainda mais em outros patamares. Já aceitam mais ou menos na graduação, mas aí o mestrado e doutorado é outra conversa, na docência menos ainda. Eu estou dizendo essas coisas para pensar que esse grupo que não quer essas pessoas aqui não necessariamente é o bolsonarista ou a extrema-direita. São outras pessoas que se dizem, inclusive, de esquerda. Mas eu queria que você comentasse um pouco nesse sentido, de falar que a universidade é conservadora e deveria ser, e, ao mesmo tempo, ser aberta, e como que é essa relação com essas coisas todas. Eu acho até que é utópico, da minha parte, pensar numa ideia de conservadorismo, ou de escala conservadora, porque todo ismo é suspeito, né? De escala conservadora que pressuponha o direito do outro, uma ampliação de direitos a sujeitos que estão historicamente excluídos. Falar dessa dimensão conservadora da universidade é falar também da dimensão conservadora da literatura, ou do futebol, ou da escola de samba. São instituições conservadoras nesse sentido. Algo aí precisa ser conservado. A diferença é que, no meu entendimento, uma das possibilidades de alteração de repertório, de dinâmica e de metas e objetivos é exatamente a abertura progressiva, a mais radical possível, para as diferenças. Parece uma contradição, mas não é. A escola de samba, que é uma invenção de vanguarda, nós não esquecemos disso. Não existia escola de samba. Então, quando se grava o primeiro samba, em 1917, caminha-se para uma ideia de profissionalização do fazer artístico da gente negra, similar ao que aconteceu na mesma época na Congo Square, nos Estados Unidos, em relação ao jazz. Com aquele fenômeno dos músicos, muitas vezes se recusando a receber pagamento, porque aquilo não era exatamente trabalho. Tem algo aí que precisa ser mantido, algo que precisa ser conservado, que é esse espírito de relação, no caso ainda das escolas de samba, de relação com os terreiros de candomblé, com todo o fundamento da cosmovisão afro-brasileira. Então, quando eu uso o termo conservador, é aquilo que precisa ser conservado para que tal instituição seja o que ela é. Se nós temos como consenso a ideia de que a universidade é um lugar do conhecimento, é um lugar por excelência do conhecimento, e as cidades que radicalizam isso belamente, Zurique, onde tive a felicidade de estar 2 anos seguidos, a universidade fica no ponto mais elevado da cidade, como forma de iconizar a importância daquele lugar. E é, ao mesmo tempo, um dos pontos de Zurique que fazem com que seja uma das cidades mais cosmopolitas da Europa. Um lugar onde você encontra gente de todos os lugares
encontra chineses, encontra estadunidenses, encontra brasileiros, encontra africanos de diversos lugares do continente. Então não é uma contradição ser uma instância conservadora e, ao mesmo tempo, até mesmo para se conservar sendo aquilo que é originalmente, se abrir. Você falou, e eu acompanho essa experiência junto com você, e você não falou de uma coisa que precisa ser dita, com todas as letras. Se o desafio, até coisa de 15 anos atrás, era de ver a universidade aberta para a máxima diversidade, hoje o desafio é de pensar a qualidade da presença das pessoas que conseguiram entrar. O quanto elas têm encontrado, e aí eu estou falando de negros, de mulheres, de LGBTs, de indígenas, o quanto essa universidade e as outras todas se abriram para a hipótese de ser um pouco indígenas, estou falando um pouco, tá? Um pouco negras, um pouco LGBT, um pouco. Estou falando de pouco. O que eu estou falando é daquilo que você sabe melhor que eu. O grau de adoecimento implicado na permanência da universidade à medida que se avança e que se chega perto dos estágios finais. Fazer TCC, fazer dissertação, fazer tese, e muitas vezes sem amparo, muitas vezes sendo confrontada no cotidiano com aquilo que de pior a sociedade brasileira tem, que é o ir e vir, sair da periferia para chegar até aqui. Uma pessoa negra e LGBT sabe que pode não chegar até aqui. Aí é preciso, sim, e este momento histórico é o mais propício para isso. Como que se vai conservar este bem público que é a universidade pública no Brasil, isso que pertence a toda a gente, mesmo a quem não sabe que tem esse direito, e, ao mesmo tempo, garantir a máxima diversidade. Esse é o desafio, eu acho. Última pergunta, tá, gente? Boa noite, meu nome é Bruna. Boa noite, Bruna. É uma questão só em relação à fala que você teve em relação ao FAM, e que você teve na fundação de iniciativas desse tipo, mas que tinham outro propósito, estavam relacionadas à questão dos 300 anos de Zumbi, e que hoje o formato que ele recebe não te interessa mais como festival de arte. Então, minha pergunta é no sentido das políticas públicas em relação à cultura e como você pensa o que está de errado com elas e como elas podem ser feitas de um jeito que elas sejam realmente propulsoras de mudanças estruturais. Né? Então, mais ou menos no sentido de se você pensa isso e como você pensa isso de alguma forma. Boa pergunta. Eu tive a honra de servir a primeira gestão progressista da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu fui assessor da Secretaria Municipal de Cultura quando o prefeito era Patrus Ananias. É nessa gestão que surge, mais do que a decisão de se fazer o projeto tricentenário de Zumbi, os Palmares, do qual o FAM acabou sendo a parte mais destacada, surge a decisão de inverter prioridades. O que era isso no contexto daquele momento? Era escutar quem nunca tinha sido escutado. Então abriu-se uma escuta fenomenal na cidade inteira. Era o tempo zero, o marco zero do orçamento participativo. Isso tudo foi decidido por meio de orçamento participativo. É a cidade decidindo que imagem ela quer ter de si. Isso parece que ficou no passado. Tanto a disposição de abrir a escuta, de escancarar a escuta, quanto a de acolher, enquanto premissa de política pública, aquilo que se evita tanto ouvir. Porque essa cidade que é instalada, preciso sempre repetir isso, Belo Horizonte, cujo aniversário se aproxima, é inaugurada meses depois da destruição do Arraial de Canudos. Belo Horizonte, como eu digo no poema Antiode Belo Horizonte, a República acabou com Canudos, Belo Monte, e para não dar na vista, inventou Belo Horizonte, a urbis positivista do sonho de Augusto Conte.
Não é demais lembrar que o sonho de Augusto Conte foi vivido, foi implantado na nossa bandeira com a supressão da palavra que, segundo o biólogo pensador chileno Humberto Maturana, é a mais importante em termos da organização social, que é exatamente amor. Ficou ordem e progresso. O lema positivista é amor, ordem e progresso. Mas não é o amor cristão de que Maturana fala. Ele está falando desse voltar-se radicalmente para o outro. Então, Belo Horizonte é o elogio da República, é o elogio da higienização sem a qual a República não se instalaria. E isso continua como um mito de fundação continuamente reinaugurado. Eu não posso, como cidadão, como sujeito negro, alguém que coloca a sua arte e a sua capacidade de reflexão a serviço todo o tempo da derrubada, ou pelo menos da relativização dessas fronteiras, eu não posso concordar com a redução de algo tão caro, caro em todos os sentidos, para a cidade, a transformação disso numa mera vitrine artística, que não deixa nada. Deixa uns videozinhos, né? Mas nós precisamos de mais do que videozinhos. A gente precisa de lugar para que as diferenças se expressem com vigor, com força e continuidade. Nós precisamos não ver mais artistas negros morrendo de fome. E isso só pode acontecer se tiver uma política pública digna desse nome, que dure de janeiro a janeiro, e não apenas numa única data do ano. Muito bem. Nós aqui já esgotamos, passamos o nosso tempo aqui. Eu falo demais, eu tenho aquela... eu padeço da loquacidade dos tímidos. Mas agradecer, Ricardo, a essas belas palavras, a toda essa conversa sobre arte, sobre cultura, sobre humanidade, sobre o que muito nos interessa, né, a todos nós. Muito obrigado. É um presente mesmo a sua presença aqui. Quem agradece sou eu, Caio. Muito obrigado a todos vocês, cada um de vocês. Eu queria notar aqui a presença da poeta Adriane Garcia, escritora, que esteve aqui no primeiro encontro marcado e fez uma leitura belíssima aqui. Muito bem, Adriane, bacana, viu? Obrigado a todas, a todos. Obrigado a Ellen, a Mora, o Rafael, ao Marcelo, a Bruna, Poliana, todos da equipe, professor Reinaldo, belíssimo. Muito obrigado, e a Ellen vai fechar aqui para a gente. Como eu sou de poucas palavras, né? Eu só queria dizer que a gente está fechando hoje aqui com a última edição do Encontro Marcado de 2019, mas estamos aqui num trabalho árduo para uma programação belíssima em 2020, tá? Porque a gente vai voltar, o Encontro Marcado vai voltar, a gente vai ter novamente encontros. Em março, na última quinta-feira de março, a gente já tem um encontro marcado. Tá bom, gente? Agradeço demais a presença de todos. Bom final de ano para todo mundo. Ricardo, muito obrigada.